Olá a todos! Vamos iniciar mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 16 de agosto, queremos concluir o livro de mais um profeta, o livro de Daniel. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, onde nós temos um único destaque, a oração de Daniel pelo povo. Vamos ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim: No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo o Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse:
Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Eis a leitura do capítulo 9, onde nós temos a oração de Daniel. A data é provavelmente 538 a.C. A Babilônia praticamente havia dominado Judá desde a Batalha de Carquemes em 605. O cativeiro de 70 anos previsto por Jeremias estava quase no fim. Daniel pede a Deus o retorno do seu povo à sua terra natal. Ele se identifica com o seu povo, compartilhando a culpa pelo pecado. E seu pedido se baseia unicamente na misericórdia de Deus. A oração dele seria respondida naquele mesmo ano, mas as dificuldades de Israel não haviam acabado. Agora Deus mostra a Daniel algo do que estava por acontecer no futuro. E os versículos 24 a 27 são muito difíceis e várias interpretações já foram sugeridas. Deus determinou um período de 70 vezes 7, 70 semanas de anos, no qual a salvação do seu povo será completada. Para os judeus, o número 7, como tal, simbolizava a totalidade, a perfeição. E assim talvez seja melhor considerar os números simbolicamente. Embora o período de tempo entre o decreto para a restauração de Jerusalém e o início do ministério de Jesus fique bem próximo das 7 mais 62 semanas, 483 igual a 483 dias, representando o mesmo número de anos. Este é o total obtido se os números forem interpretados literalmente, embora haja mais de um ponto de partida possível, e apesar da data final não ser absolutamente fixa. O versículo 26 parece apontar para a morte e rejeição de Cristo e a destruição do templo em 70 depois de Cristo, com uma referência mais ampla ao fim. Mas o assunto do versículo 27 não é totalmente claro. Alguns entendem que ele é o Messias, ao passo que outros pensam tratar-se do príncipe destruidor do versículo precedente. Então perceba que nós estamos diante de uma literatura apocalíptica. E hoje nós concluímos o livro de Daniel e seguramente que teremos muitas respostas para muitas perguntas, mas ficaremos com muitas perguntas sem resposta. Porque assim é. Estamos diante de uma literatura apocalíptica, diante de símbolos, diante de cumprimentos que ocorrem mesmo na época de Daniel, um pouco depois da época de Daniel, na época em que Jesus veio pela primeira vez, e em outros só serão cumpridos com o retorno definitivo de Cristo. Vamos ao capítulo 10, onde nós temos a visão de Daniel no rio Tigre. Iremos do capítulo 10 inteiro até o primeiro versículo do capítulo 11, que conclui essa passagem. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas.
Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo, e então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode esse seu servo falar como o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Eis a leitura do capítulo 10 e o primeiro versículo do capítulo 11, onde nós temos Daniel e um anjo. Após um longo jejum, Daniel teve uma visão impressionante de uma figura gloriosa, muito parecida com a visão de Cristo que João teve em Apocalipse capítulo 1. Ele recebeu discernimento sobre a batalha contínua que ocorre no âmbito espiritual entre os que protegem o povo de Deus e os que estão determinados a destruí-lo. Miguel é o anjo da guarda especial do povo judeu. Os príncipes neste capítulo são os anjos protetores das diversas nações. É interessante como esse livro não apenas traz esta literatura apocalíptica, mas também nos revela muitas coisas acerca dos anjos. Vimos antes a menção a Gabriel e agora a menção a Miguel. Vamos ao capítulo 11, onde nós temos como destaque os reis do norte e do sul. A partir do versículo 2, nós lemos assim: Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas, no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos eles se aliarão um com o outro.
A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder. Porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte. Entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos, virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul. Mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas, mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, isso sem ira e nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens. E fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão, o exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém isto não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado.
Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Eis a leitura do capítulo 11, um capítulo extenso, um capítulo tanto quanto repetitivo, em que fica uma luta incessante entre o reino do norte, o reino do sul, e outros reinos acabam também sofrendo as consequências de tudo aquilo que ocorre. E no fim, o que está sendo demonstrado aqui é a luta pelo poder. Este capítulo apresenta um registro detalhado da luta que ocorreu nos períodos persa e grego. É claro que, para quem pensa que o livro de Daniel foi escrito após esses acontecimentos, este capítulo não se constitui em profecia no sentido real da palavra. Ainda assim, a intenção seria declarar que Deus tem conhecimento e controle total de toda a história. É claro que para nós, sim, o livro foi escrito antes e o livro já traz profecias claras a respeito disso. Ainda haveria mais 3 reis persas, Cambises, Galmata e Dario I, seguido por um quarto, Xerxes. Xerxes invadiu a Grécia, mas foi derrotado em Salamina no ano de 480 a.C. O poder então passou para a Grécia, e o versículo 5 refere-se ao Egito, o rei do sul, e a Seleuco, ex-general de Ptolomeu, que se tornou o rei do norte, poderoso reino da Síria e do Oriente. 50 anos depois, a filha de Ptolomeu II casou-se com Antíoco II da Síria, mas ela foi repudiada e assassinada, e o seu irmão vingou a morte dela atacando a Síria. Os versículos 9 a 13 refletem as lutas entre as duas potências, ao final do século III a.C. Os judeus então se aliaram com Antíoco II da Síria para derrotar o Egito, no que obtiveram êxito. Antíoco fez uma aliança com Ptolomeu V. Antíoco invadiu a Ásia Menor e a Grécia, mas foi derrotado pelos romanos em Magnésia em 190 a.C. O exator ou oficial para cobrar impostos era seu filho Seleuco IV, que logo foi sucedido por seu irmão Antíoco IV, o perseguidor dos judeus. Os versículos 21 a 24 descrevem bem seu caráter e sua política. Valendo-se da traição de homens ligados a Ptolomeu, Antíoco em breve retomou o controle do Egito em 173 a.C. Ao retornar do Egito, atacou Jerusalém e massacrou 80.000 judeus. Da próxima vez que atacou o Egito, foi barrado pela frota romana. Voltou-se novamente contra Jerusalém e profanou o templo. Ele teve a ajuda de alguns judeus, mas outros se recusaram a fazer concessões em matéria de fé e morreram por isto. Judas Macabeu instigou uma revolta bem-sucedida, ajudando os fiéis. E dos versículos 36 a 45, não descrevem eventos reais do final da vida de Antíoco. Devem se referir, isto sim, ao fim do domínio sírio com a chegada dos romanos, um novo rei do norte. Ou podem antecipar eventos do fim dos tempos, prenunciados pelo sofrimento do povo de Deus sob Antíoco. E isto nos leva ao capítulo 12. Mas algo que nós precisamos ressaltar é que, em toda essa questão histórica, não necessariamente essas profecias foram feitas para colocar com exatidão os detalhes que ocorreram.
Mas o que nós podemos destacar é que esse é um período ao qual provavelmente as profecias de Daniel do capítulo 11 se referem, que é conhecido como intertestamentário. É um período que está no meio entre o Antigo e o Novo Testamento. E sobre este período, eu prometo a vocês que farei uma live, aliás, um vídeo único, específico, a respeito deste período que tem tantos detalhes históricos. E aí eu vou tentar fazer com slides e com imagens e de uma forma um pouco mais facilitada para que a gente entenda o que de fato aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento, não apenas na história do povo de Deus, como na história do mundo. E assim partimos para o último capítulo do livro de Daniel, o capítulo 12, onde o destaque é o tempo do fim. Vamos à leitura. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. E assim termina a leitura do livro de Daniel. Capítulo 12, então, vai falar dos tempos do fim e de salvação. Daniel é o primeiro livro do Antigo Testamento a falar explicitamente da ressurreição de indivíduos, lá no capítulo 12, versículo 2. Quando aquele dia chegar e toda a terrível desgraça tiver passado, aqueles que foram sábios, em fiel obediência a Deus, ressuscitarão para brilhar como estrelas para sempre. E claro, nós sabemos que pela fé em Cristo nós seremos salvos. Todo mal será eliminado. Mas quanto ao tempo, como nós pudemos ver aí no capítulo 12, vai passar um tempo, depois um tempo e um tempo depois desse tempo. Nós não sabemos o tempo. Ele está nas mãos de Deus. Nem mesmo Daniel entendeu. Portanto, a atitude mais sábia ao se abordar estas questões é termos cautela. Que maneira grandiosa que nós temos aqui diante de nós, pela qual Daniel termina o seu livro. Vamos retomar os principais ensinamentos dos capítulos 9 a 12, com auxílio da Bíblia da Reforma. No capítulo 9, Daniel espera ansiosamente pela restauração de Jerusalém e do templo, e a sua busca nas Escrituras o leva à profecia de Jeremias, de que o cativeiro iria terminar depois de 70 anos. Por isso que é interessante a gente fazer essa leitura da Bíblia ao longo do ano de uma forma cronológica. Nós já estudamos o livro do profeta Jeremias e estamos vendo um outro profeta, Daniel,
citando o profeta Jeremias. Deus demonstra o seu amor a Daniel respondendo imediatamente à sua oração. E nós temos a promessa de Jesus de que ele ouvirá e atenderá as orações dos seus discípulos. Já ainda no final do capítulo 9, Gabriel orienta Daniel a expandir a sua visão do futuro, e Daniel não devia pensar apenas nos 70 anos, mas em 70 vezes 7. As coisas referidas por Gabriel continuam sendo misteriosas. Lembrando que 70 vezes 7 também é citado lá por Jesus a Pedro, quando ele vai dizer quantas vezes devo perdoar o meu irmão. E 70 vezes 7 não significa o resultado matemático, mas significa que não tem quantas vezes for necessário. Portanto, o tempo também aqui está imiscuído. Nós não sabemos de que forma ele ocorrerá. No capítulo 10, Daniel continua a lamentar o destino de seu povo e de Jerusalém. E mais uma vez Deus manda um mensageiro divino para fortalecer Daniel e para prepará-lo espiritualmente para as palavras da verdade que ele iria ouvir. O fato de Daniel ter sido fortalecido por um anjo nos lembra a experiência de Jesus no Getsêmani e a sua promessa de que os anjos também cuidam de nós. No capítulo 11, o mensageiro do Senhor revela a Daniel o conflito que estava por vir entre a Pérsia e a Grécia, entre o Egito e a Síria, culminando com o reinado perverso do homem vil, o rei Antíoco IV Epífanes. Guerra e violência nunca deixaram de existir sobre a face da terra, e às vezes governantes ímpios perseguiram o povo de Deus, causando grande aflição para ele. Mas esta aflição durará apenas durante o tempo determinado por Deus. Mesmo em meio aos tumultos e tribulações, os cristãos têm a paz que o mundo não pode dar, a paz que temos em Jesus Cristo, o nosso libertador. E por último, no capítulo 12, nós temos um longo discurso do homem vestido de branco que conclui com palavras de encorajamento a Daniel. É garantido a ele que Miguel está encarregado de cuidar de Israel. O povo será libertado, e os que estão registrados no livro de Deus ressuscitarão no final para a vida eterna. Os cristãos sempre foram curiosos para saber quando será o fim do mundo. Alguns até tentaram marcar a data com base nos muitos números encontrados em Daniel e em outros livros bíblicos. Jesus deixa bem claro que ninguém sabe o dia nem a hora. A tentativa de precisar a data tem levado a muitas falsas profecias. E o conselho do anjo a Daniel é: segue o teu caminho. É bom para todos nós seguirmos o mesmo conselho. Saiba também que você está nas mãos de Deus e conforte-se com a promessa de que Ele tem separado um lugar no céu para você, para mim, para todos aqueles que creem em Jesus. É interessante a gente concluir ainda com uma explicação que temos no Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil a respeito dos persas, porque é um povo muito citado neste livro de Daniel. Os persas eram um povo nômade, que saindo da Ásia Central, se mudou para o Irã por volta de 1000 a.C. Eles se instalaram a leste do Golfo Pérsico, numa área ainda chamada de Farsistão. O primeiro rei persa conhecido na história foi Ciro I, que reinou por volta de 640 a.C. Os persas aparecem de forma dramática nas páginas da Bíblia no momento em que Ciro II, o Grande, neto de Ciro, invadiu a Babilônia. Em 550 a.C., Ciro assumiu o controle de Ecbatana, capital do rei Medo Astíagues, seu sogro. Os medos dominavam grande parte da Pérsia e da região onde hoje fica a Turquia. Ciro conquistou o reino dos Medos, derrotou Creso, rei da Lídia, na parte ocidental da Turquia, e depois foi para o Oriente, na direção do nordeste da Índia. Em 540 a.C., ele já estava pronto para desafiar o poder do grande império babilônico. Então precisamos lembrar que existe esse grande império persa que está crescendo e se expandindo, mas já havia o império babilônico. Então nós temos a queda da Babilônia. Inscrições em escrita cuneiforme registram que a Babilônia caiu sem oferecer resistência, isto é, sem que houvesse uma única batalha, em 539 a.C. E a tradição posterior conta como o exército de Ciro entrou na cidade pelo leito do rio Eufrates, que fora desviado.
Ciro foi um grande benfeitor. Na Babilônia, ele restaurou templos e devolveu a seus próprios santuários as imagens de deuses trazidos à Babilônia. Os assírios e babilônios haviam deportado muitos povos conquistados, e agora Ciro permitiu que os judeus saíssem da Babilônia e voltassem para Judá. Eles levaram consigo os tesouros saqueados do templo em Jerusalém e tiveram permissão para reconstruí-lo. E assim os livros que nós ainda iremos estudar, como os livros de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias, Malaquias e parte de Daniel, pertencem ao período do Império Persa sob Ciro, Dario, Xerxes, também conhecido como Assuero, e Artaxerxes. Eles refletem o poder e a riqueza dos reis persas. Com o Oriente Próximo sob seu controle, Dario conquistou o norte da Grécia em 513 a.C. E após uma derrota em Maratona, o seu filho Xerxes chegou até Atenas antes de perder a batalha naval em Salamina. Apesar de rebeliões no Egito e ataques de estados gregos, os persas mantiveram seu império durante 200 anos, até que em 333 a.C. Alexandre o Grande cruzou o Estreito de Dardanelos e dentro de alguns anos a Grécia havia se tornado a nova potência mundial. E assim nós temos um governo e uma administração sábios, possibilitando aos persas o controle de nações distantes. Ciro o Grande dividiu o império em províncias e cada uma com seu próprio governador, também conhecido como sátrapa, como nós lemos no livro de Daniel. Estes eram nobres persas ou medos, mas os nativos governados por eles retinham certo poder. E as pessoas eram incentivadas a manter seus próprios costumes e suas religiões, e isto ajudou a manter a paz. Dario I aprimorou o sistema de governo e também introduziu moedas e um sistema legal. Sua nova rede postal foi um auxílio vital à comunicação. Outro fator de unificação foi o uso do aramaico como a língua diplomática do império, desde a fronteira sul do Egito, em Assuã, até o rio Indo, na parte mais oriental. O aramaico já era conhecido mesmo na distante Judá desde o período assírio. E os oficiais do rei Ezequias disseram ao mensageiro assírio: "Fale em aramaico, pois nós entendemos." E as cartas oficiais conservadas no livro de Esdras estão escritas neste aramaico imperial. Aramaico que foi também uma das línguas utilizadas para a redação do livro de Daniel. O império gerou grande riqueza e artesãos foram levados de todas as regiões às capitais. E Dario I construiu um palácio magnífico em Persépolis. E havia outros em Passárgada, que hoje é a atual Irã, Suzã e Ecbatana. Ouro e joias revelam a riqueza e o luxo da corte persa, refletida no livro de Ester. E o povo exatamente que herda tudo aquilo que era persa e que vive ainda hoje é exatamente os iranianos. É bom a gente lembrar que os iranianos, eles são muito diferentes dos árabes, que por sua vez são diferentes dos turcos. Às vezes a gente acha que é um povo só, é uma coisa só, porque é tudo muçulmano, islâmico, mas nada disso. E é muito oportuno que a gente tenha esse pano de fundo histórico e também da geografia, para que a gente possa entender tudo aquilo que está acontecendo nos livros bíblicos, e daqui em diante isso se torna ainda mais importante. Eu espero que o estudo, não apenas de hoje, mas de todo o livro de Daniel, tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com o início do último livro de profeta maior, o livro do profeta Ezequiel. Fique na paz do Senhor, muito obrigado por assistir, até o nosso próximo vídeo.